O sol escaldante daquela tarde parecia mais forte do que nunca. A terra seca levantava uma poeira que se misturava ao cheiro acre do sangue e do suor, cobrindo os rostos dos homens que assistiam àquele macabro espetáculo. Ali, no alto de uma colina chamada Gólgota, 3 crucifixos se erguiam contra o céu avermelhado, e no centro estava Jesus de Nazaré, o homem que muitos chamavam de Rei dos Judeus. Naquela multidão, um soldado romano, de nome Longino, mantinha-se próximo à cruz central, cumprindo o seu dever. Longino era um legionário veterano, endurecido por anos de serviço ao Império Romano. Ele fazia parte da guarnição destacada para a Judéia, uma das províncias mais turbulentas e desafiadoras do vasto império. Naquele tempo, Roma dominava territórios extensos, e os soldados romanos eram reconhecidos por sua disciplina e brutalidade. Longino, como os outros soldados de sua legião, era rigorosamente treinado e leal aos comandos do império. Ele acreditava na grandeza de Roma e, mesmo com um certo cansaço da guerra, não questionava as ordens superiores. No entanto, aquele dia não era um dia comum. Algo naquela execução o inquietava de uma maneira inexplicável. Jesus havia sido condenado pela liderança judaica e pelos romanos, acusado de blasfêmia e de incitar o povo contra César. Longino não entendia totalmente as acusações. Para ele, Jesus parecia um homem pacífico, diferente dos rebeldes que constantemente perturbavam o território. Entretanto, Longino via os efeitos das palavras daquele homem entre o povo. Muitos acreditavam que ele era o Messias prometido nas escrituras judaicas, enquanto outros o viam como um revolucionário, uma ameaça ao domínio de Roma. O governador romano Pôncio Pilatos fora pressionado a condenar Jesus para evitar uma possível revolta. A crucificação era uma das punições mais cruéis usadas pelos romanos, destinada aos criminosos mais perigosos e, sobretudo, aos insurretos. Longino havia testemunhado execuções antes, mas jamais sentira uma angústia tão estranha. Jesus, pregado à cruz, sofria uma dor indescritível e, ainda assim, não parecia amaldiçoar ninguém. Ele fitava o céu com um misto de resignação e compaixão, e, em determinado momento, chegou a proferir palavras de perdão para aqueles que o haviam colocado ali. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O tempo passava e o sol ia se pondo. De acordo com a lei judaica, o corpo dos mortos não deveria permanecer exposto durante o Shabat, especialmente em um dia de Páscoa. Por isso, os líderes judeus pediram a Pilatos que apressasse a morte dos condenados. Foi dada a ordem para quebrar as pernas dos crucificados, um método que acelerava a da asfixia, abreviando seu sofrimento. Os soldados, então, quebraram as pernas dos ladrões crucificados ao lado de Jesus. Mas, ao chegarem diante dele, perceberam que ele já estava morto. Longino, no entanto, queria se certificar de que realmente não havia mais vida naquele homem. Ele pegou a lança, uma asta, e se aproximou lentamente do corpo pendurado. A ponta fria da arma foi erguida e, com um movimento rápido e decidido, perfurou o lado direito de Jesus. Um jorro de sangue e água saiu de seu corpo, manchando o solo aos pés da cruz. Para Longino, aquilo era apenas uma confirmação prática de que sua missão estava cumprida. Mas, ao olhar para o sangue que escorria de sua lança, ele sentiu um peso diferente em seu coração, como se tivesse participado de algo muito maior e trágico do que uma execução comum. Naquele momento, segundo algumas tradições cristãs, Longino teve uma revelação. Ao olhar para o corpo de Jesus, algo dentro dele se quebrou, e ele percebeu a inocência daquele homem. Esse sentimento o perturbou profundamente, e ele não conseguia mais ignorar a força do que havia testemunhado. Os relatos sugerem que Longino pode ter dito as palavras: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Esse ato de reconhecimento é uma das primeiras conversões mencionadas na história cristã. E Longino passou a ser lembrado em algumas tradições, como um exemplo de arrependimento e transformação. Historiadores e estudiosos dos evangelhos destacam que o soldado responsável por perfurar o lado de Jesus pode ter sido apenas um dos muitos soldados anônimos da época. Contudo, a figura de Longino, como é chamado na tradição cristã, ganhou um simbolismo próprio.
Ele representa o soldado pagão que, tocado pela graça, torna-se consciente de seu papel em um evento sagrado e terrível. A lança que ele usou na crucificação se tornou mais tarde um objeto de veneração e ficou conhecida como a Lança do Destino, supostamente preservada e até reverenciada por vários governantes ao longo da história. Para Longino, a vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia. A tradição conta que ele teria abandonado a vida militar e se retirado para uma vida de arrependimento e fé. Ele passou a testemunhar sobre o que viu, espalhando a mensagem de compaixão e perdão que Jesus havia ensinado. Alguns relatos sugerem que Longino acabou martirizado, pagando com a própria vida pelo testemunho que deu. Seu nome e história foram preservados pela tradição cristã, sendo mais tarde canonizado como santo, especialmente nas igrejas ortodoxa e católica, onde é lembrado como São Longino. Assim, a história de Longino se torna um lembrete da capacidade humana de reconhecer a verdade e buscar redenção, mesmo após participar dos atos mais sombrios. Ele permanece como um símbolo da transformação espiritual, representando todos aqueles que, tocados pela revelação, se voltam para o caminho da fé, arrependendo-se de seus pecados. E no final, ele é lembrado não apenas como o soldado que perfurou o lado de Jesus, mas como alguém que compreendeu, tarde demais, o significado de seu ato e de quem estava diante dele na cruz.